aqui só esperando o carro sair daqui da rua, zoada, grande, só aguardando aqui para poder gravar a aula para vocês. E a paciência, zero. A paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Saudade de vocês, de ver o rostinho de cada um, né? Desde já quero dar os parabéns para o aniversariante da semana, né? Luiz, tá completando 40 anos, brincadeira, Luiz. Então, gente, a nossa aula de hoje é uma aula muito importante também, que fala sobre um agente histórico da igreja, que é o apóstolo Paulo, certo? Lição de hoje, Paulo, um agente histórico da igreja. O texto bíblico se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 5 a 11. Vamos abrir? Bíblia, né? Espero que todos estejam lendo, tá bom? Vamos abrir aqui em Filipenses. Filipenses 3. Quando a pessoa vai ficando mais velha, ela tem que ficar marcando a Bíblia para não esquecer os versículos. Enfim, né? Do versículo 5 ao 11. É muita coisa, mas vai dar certo, tá? Aqui. É a leitura oficial, Filipenses, capítulo 3, versículo 5 ao 11, que diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? E a leitura em destaque é Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Então, essa lição vai ser para falar sobre a importância de Paulo como um agente, né? Um agente histórico da igreja. Ele foi um dos que mais saiu para pregar, o que mais deu crescimento às igrejas, né? Então, assim, que a gente possa refletir no chamado de Paulo, né? Na transformação que Deus fez na vida dele, e que a partir dessa transformação ele foi levando o evangelho, as boas novas para outras pessoas, né? Que nós possamos ter a mesma ousadia que Paulo teve, né? Então vamos orar aqui, pedindo a Deus que ele nos abençoe nessa aula e que nós possamos meditar cada dia na sua palavra, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendermos sobre a tua palavra, Senhor. Que através do exemplo de Paulo, Senhor, que foi transformado pelo teu evangelho, que teve um encontro com Jesus, que nós possamos ter ousadia de levar a tua palavra àqueles que precisam, Deus. Que nós venhamos aceitar o teu ide, Senhor, a tua ordem que é pregar o evangelho, Senhor Deus. Nos abençoa, Pai, nos ajuda, Senhor, em nossas dificuldades. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar sobre a biografia de Paulo, certo? Ele tinha o nome romano Saulo e nasceu em Tarso, na Cilícia, certo? E Tarso era um lugar, era um centro da cultura grega e também era uma cidade universitária. Essa cidade ela se localizava na costa nordeste do mar Mediterrâneo, certo? Então, assim, embora ele tenha nascido romano, ele era judeu da dispersão, né? Ele era israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Então, o que é que significa? Ele era descendente do povo que saiu do Egito, né?
e também passou por todo aquele processo da tradição judaica, né? Teve a circuncisão e tudo. E ele também era um membro muito zeloso do partido do farisaísmo, certo? Então, o que seriam os fariseus? Como já falamos antes, os fariseus eram um grupo de religiosos que praticavam, que diziam praticar a lei, né? E eles não se misturavam com as demais pessoas, porque julgavam que seriam contaminados, né? Como eu já tenho falado nas aulas anteriores, que inventei isso. Como já tinha falado nas aulas anteriores, que eles não se misturavam com os samaritanos, que eles julgavam os cobradores de impostos, aquelas pessoas que estavam na sociedade desprezadas, eles não se misturavam com essas pessoas, né? E assim, eles criam na vinda de um Messias, eles criam que um Messias vinha para libertar o povo de Israel, né? E Paulo, como ele era muito zeloso pela lei, ele amava muito a lei, ele ficava irritado com os cristãos, porque os cristãos, eles diziam que Cristo era o Messias e que ele viria para cumprir a lei, né? E Paulo não acreditava nisso, então ele perseguia mais e mais o povo, né? O povo cristão, certo? E assim, embora não se saiba com quantos anos ele saiu de Tarso, sabe-se que ele foi educado em Jerusalém por Gamaliel, e Gamaliel era um renomado doutor da lei. Então, assim, ele teve uma educação assim, muito, muito boa, né? Então, ele falava aramaico, conhecia muito bem a cultura grega, né? E ele estudava muito a palavra, ele estudava muito a lei. Ele era tão esforçado em estudar a lei que ele era mais avançado do que os seus contemporâneos, né? Então, vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 1. Aqui é tudo marcado. Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, Paulo ele examinava muito a lei, né? Então, ele era muito avançado. E também era herdeiro da tradição do farisaísmo, né? Então, considerando todos esses aspectos, nós podemos afirmar que a família de Paulo era uma família que tinha certos recursos, tinha alguns recursos e também desfrutavam de um certo privilégio na sociedade, certo? Para aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a cidadania de Paulo. Ele mesmo se afirmava ser um cidadão romano, certo? Vamos abrir em Atos, como eu sempre digo, escola bíblica, né? Então, Bíblia. Vamos abrir aqui em Atos, capítulo 22, versículo 28. É um versículo bem rapidinho, não vai tomar muito tempo. 22, 28? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu buguei, calma. 28. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Então respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento, né? Então ele se julgava, ele se afirmava ser um cidadão romano. E essa cidadania veio por parte do seu pai. Ele herdou do pai dele. Agora não se sabe como foi que o pai dele conseguiu essa cidadania, certo? E assim, dois terços da população romana não tinha cidadania. Então, quem conseguia essa cidadania eram pessoas que prestavam serviços significantes para o governo romano, né? Então, assim, Paulo ele possuía essa cidadania e essa cidadania trazia alguns benefícios, certo? Uma delas seria a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusação, e também a imunidade legal dos açoites antes da condenação. O próprio Paulo aqui, no capítulo 22 ainda, versículo 25, ele reivindica esse direito porque queriam açoitá-lo. Aí diz assim: enquanto o amarraram a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então, ele, conhecendo os direitos, ele foi lá e reivindicou, né? Então, tem esses benefícios. Outro benefício era não ser submetido à crucificação, que era
a pior forma de pena de morte, certo? Agora vamos falar de Paulo de Tarso sendo o perseguidor, certo? Então, assim, o livro de Atos, ele informa, ele afirma que quando Estevão foi apedrejado, as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, certo? Então, a partir daí, ele passou a ter uma função muito importante na perseguição contra a igreja. Ele recebeu um cargo oficial, certo? Para liderar essas perseguições. E ele, sendo membro do concílio do Sinédrio, ele fazia votação, ele votava a favor da morte dos cristãos. Em Atos 9 não, em Atos 26, versículo 25, não, Atos 26, versículo 10, que é tanta coisa que a pessoa esquece. Cadê? Atos, vamos lá, é para ontem, para hoje. Diz assim: foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava voto contra eles. Então, assim, o próprio Paulo, ele afirmava que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, né? Então, além dele deflagrar essa perseguição, ele ainda mandava cartas para o Sinédrio em Damasco, né? Para o sumo sacerdote, né? E então, assim, seu objetivo era levar qualquer pessoa que fosse discípulo de Jesus preso para Jerusalém. Então, o objetivo dele é levar qualquer um que defendesse a causa de Cristo, qualquer um que falasse de Cristo como Messias, ele seria preso, né? E Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava fazendo certo, ele acreditava que estava servindo ao Senhor e preservando a lei, né? E agora vamos para a parte muito importante, né? A gente se questiona como é que uma pessoa assim, que matava, né, que estava presente no apedrejamento de Estevão, né? Como é que uma pessoa dessa se transformou apóstolo de Jesus? E aí, a pessoa que perseguia Jesus se transformou num apóstolo dele, né? Então a gente fica assim, nossa, deve ter sido uma transformação muito grande, né? Então vamos ler aqui Atos capítulo 9, que fala sobre o encontro que Paulo teve com Jesus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nossa, imagina aí. Você ouviu uma voz dessa? Nossa, deve ter sido algo sobrenatural, né? Levante-se. E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, esse encontro que ele teve foi surreal. O próprio Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele diz que foi um acontecimento miraculoso, né? Porque imagina aí, a pessoa que era perseguidora do Evangelho, perseguia os cristãos, que era inimiga de Cristo, se tornar um apóstolo do Senhor, é um milagre, né? Uma pessoa que odiava quem falasse Jesus e agora tinha aceitado ele como salvador de sua vida. Então foi uma coisa miraculosa, né? E é isso que Jesus faz por onde ele passa. Quando ele tem um encontro com alguém, a pessoa nunca será a mesma, né? Então que
que a gente possa querer que outras pessoas tenham esse encontro também, mas isso só vai acontecer se nós pregarmos o Evangelho, né? Se nós falarmos das boas novas. Então, assim, os homens que viajavam com Saulo, eles pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia mais enxergar. Então, assim, antes desse momento dele não conseguir enxergar, ele viu Cristo, né? Jesus apareceu para ele, desde então a vida dele nunca mais foi a mesma. E esse encontro foi tão importante para Paulo que isso foi a base da sua afirmação, afirmação legal dele ser apóstolo, né? Então esse encontro foi importante para tornar legal o apostolado dele, né? Então, assim, considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos discípulos de Jesus, e além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente, né? Através dessa experiência que transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Então, das primeiras coisas que aconteceu com Paulo, quando ele viu a Cristo, ele respondeu o chamado de Cristo, né? Então, ele disse assim, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Foi a primeira resposta que ele deu. E isso, a partir daí, começou o relacionamento dele com Jesus, né? Vamos abrir aqui em Gálatas 2, versículo 20. Cadê? Tá aqui. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é algo assim lindo, né? Porque quem perseguir agora reconhece o amor de Cristo na vida dele. E isso é muito lindo. Imagina quantas pessoas precisam viver esse momento, quantas pessoas precisam viver esse amor que Jesus tem por nós, né? Paulo, ele encontrou a verdade. Quantas pessoas precisam encontrar a verdade, né? Que nós possamos ser esse canal para levar a verdade para as pessoas que precisam, né? E então, de perseguidor passou a ser pregador do Evangelho. Então, a mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente nas mensagens que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Diga aí. A cidade de Damasco era o mesmo lugar que ele matou muitos discípulos do Senhor. E nessa mesma cidade ele começou a pregar. Imagina a confusão na cabeça do povo. Ai, não era esse homem que estava matando um monte de gente aí, ele está pregando o Evangelho? Como assim? Então, as coisas que Deus faz na vida da gente, as pessoas não entendem, né? Mas Ele sabe para que Ele chegou na nossa vida, né? Ele sabe da transformação que a gente precisava, né? Então, muitas pessoas podem não entender a transformação que Deus fez na sua vida, mas você que recebeu, você sabe o valor dela, né? Então, não se deixe levar pela opinião dos outros, não se deixe levar pelo que os outros falam, o que os outros dizem, o que é para você fazer, né? Porque se você receber uma nova vida em Cristo, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, na verdade. Continue prosseguindo com fé. Moto! Continue prosseguindo com fé, que Jesus é contigo, tá bom? Então, houve uma mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Para ele, Jesus era um impostor, né? Ele acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, ele estaria fazendo a vontade de Deus, né? Ele estava enganado, né? Foi preciso que Jesus se encontrasse com ele para que ele pudesse entender o que era preciso fazer. Então, após a sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, houve uma transformação muito grande. A palavra de hoje é transformação, né? Para que ele pudesse ser o agente transformador da igreja, agente histórico da igreja, ele precisou ser transformado por Jesus. Ele precisou ser transformado por Deus. Ele julgava fazer as coisas certas, mas ele não fazia. Então, a partir do momento que Jesus se apresentou a ele, a mente dele foi renovada, né? A mente dele foi transformada. E agora ele passou a levar o evangelho para todas as pessoas. Então, vamos agora falar de Paulo, o missionário.
Em Antioquia, o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé para o campo missionário. Vamos abrir aqui Atos 13. Atos 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? Então, eles começaram as viagens, né? Então, foram 3 viagens, certo? E nessas viagens, muitas igrejas foram abertas. Começaram a ser pregados para pessoas não judias, né? Que até então o evangelho era pregado para os judeus, e depois que Jesus partiu, esse evangelho começou a ser expandido para todos os povos, né? Para os gentios que não eram judeus, né? Então a primeira viagem missionária está registrada em Atos, capítulos 13 ao 14, e não se sabe exatamente quanto tempo durou essa viagem. Então, sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado o centro do cristianismo, né, entre os gentios. Então, as pessoas que aceitavam Jesus, que não eram judias, elas se concentravam nesse local, certo? Então, nessa viagem, abriu caminho para que os irmãos judeus também crescem. E, basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre. Vou pegar aqui o nosso mapa. Esse mapa não foi eu que fiz, viu? Porque da outra vez só Jesus. A viagem foi concentrada na ilha de Chipre, aqui, certo? E vou colocar aqui do ladinho para ficar mais fácil de acessar. Foi concentrada em Chipre, na parte sudeste da província romana da Galácia. Província romana da Galácia. Barnabé foi líder até determinado tempo, né? Até determinado momento da viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais, mas João Marcos pegou o bico, abandonou a missão, certo? E então, a partir desse momento, depois que ele retornou para Jerusalém, Paulo passou a assumir a liderança da missão. Então, vamos para a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, ela está registrada em Atos 15, 36 ao 18, 22. Então, o propósito dessa viagem era, conforme o próprio Paulo dizia, visitar aqueles irmãos a quem já tinha sido levado o evangelho, né? Mas assim, dar aquele apoio, né, para os irmãos. Ia para cidades em que a palavra já havia sido anunciada. Mas houve um pequeno problema entre Paulo e Barnabé, certo? Aqui em Atos 15, 16, não, 36, Atos 15, 36, houve uma pequena desavença entre Barnabé e Paulo, certo? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos. Dá para você parar de cair? Obrigada. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, aquele que pediu arrego, que foi para Jerusalém. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele já havia abandonado na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, voltaram para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, chamado também Silvano, né? Levou Silas, cadê? Onde é que foi que eu parei? Me perdi. Tá aqui. Levou consigo.
escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, assim, através dessa desavença, nós podemos meditar sobre uma coisa, certo? Às vezes, podem surgir algumas desavenças entre os irmãos, né? Entre o corpo da igreja, né? Alguns têm algumas ideias diferentes dos outros. Mas isso não significa que deve haver mágoa, que deve haver ressentimento, né? Que o Senhor não se agrada dessas coisas, né? Então, assim, eles tiveram a divergência, né? Eles não concordaram nesse determinado ponto e resolveram se separar. Então, cada um foi para o seu lado e continuou fazendo a obra, né? Então, podem ser, às vezes surgem divergências entre crentes que amam o Senhor e que amam uns aos outros. Quando elas não podem ser solucionadas, é melhor desistirem de convencer um ao outro e deixar que Deus opere a sua vontade na vida de todos os envolvidos. Diferenças e opiniões que levam à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, nunca devem ser acompanhadas de amarguras e hostilidades. Então, tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus com suas bênçãos e graça. Então, quando há divergência entre irmãos, vocês devem muitas vezes ter diferença de opinião entre os amigos, entre os irmãos, né? E não significa que você vai estar brigado dele. Se ele tem uma opinião, você tem a outra, dá para conviver com isso, sem estar com mágoa, sem estar com ressentimento, né? Então, isso ensina aqui que a gente deve respeitar o nosso irmão, independente da opinião que ele tenha, né? E não adianta a gente ficar tentando provar que ele está errado, se ele já colocou na mente dele que é aquilo e acabou. Então, cabe a nós, assim, entregar para Deus, que Deus faça a vontade dele e que se realmente a minha opinião está certa, que Deus mostre para ele, ou que se eu estiver errado, que mostre para mim. Então, não adianta a gente ficar brigando por diferenças de opiniões e depois estar amargurado, um pode olhar para a cara do outro, né? Então, essa passagem aqui me ensinou muito isso. Espero que vocês coloquem isso em prática também, certo? Então, assim, voltando aqui para a viagem, a data provável dessa viagem fica entre os anos 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, lógico, né? Estendendo-se até a Europa. A obra evangélica foi concluída na Macedônia, Acaia, e as cidades visitantes foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo. Atos 18, do 11 ao 18. Ali ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Nem sabia que Paulo sabia fazer tendas, né? Mas uma curiosidade, né? Então foi dessa cidade, vou mostrar aqui o mapa para vocês. Foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Tessalonicenses. Aqui Corinto, certo? E foi daqui que ele enviou a epístola aos Tessalonicenses. E Paulo também, brevemente, em Éfeso, ao partir, prometeu retornar em outra ocasião. Vou mostrar esse mapa aqui para vocês terem mais ou menos uma noção dos lugares de onde Paulo escreveu as cartas, certo? Esse bichinho aqui, ó, em interrogação, significa que o local não tem um lugar certo de onde foi escrito, tá bom? Por exemplo, aqui Corinto, foi escrito 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? Estão vendo aqui? E Romanos, né? Aí Macedônia, 2 Coríntios, 1 Timóteo, Tito, não se sabe a certo qual foi a localização, tá bom? Por isso que tá aqui na interrogaçãozinha. Aí aqui em Éfeso, Coríntios, aqui em Roma, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, Hebreus, 2 Timóteo. Aqui, ó, Gálatas aqui em Gálatas, colocou interrogação também, porque não sabe ao certo. Tem alguns que dizem que Gálatas foi escrita na segunda viagem e tem outros que acreditam que tenha sido na terceira. Então, eu não vou colocar aqui porque não tem um lugar certo, ok? Ó, se vocês quiserem, eu posso mandar o mapa para o nosso grupo, tá bom? Qualquer coisa é só pedir, certo?
Agora vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Essa viagem está registrada em Atos 18 até o 21, certo? Versículo 16. Então, essa viagem ocorreu entre 54 e 58 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele atravessou a região da Galácia, aqui ó, região da Galácia, atravessou a região da Galácia e Frígia, e depois prosseguiu em direção à Ásia. E a sua principal cidade foi Éfeso. E ali o apóstolo ficou um longo período cumprindo a promessa anteriormente feita. Então é provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, elas tenham sido fundadas durante esse período, certo? Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde que ele escreveu 1 Coríntios. Então, quando deixou Éfeso, Paulo partiu para Macedônia. Aqui, ó, onde foi escrito 2 Coríntios, 1 Timóteo, e Tito ainda não sabe, por causa não sabe ao certo onde foi escrito, né? Então, quando ele deixou Éfeso, partiu para Macedônia, foi ali, talvez, em Filipos aqui, ó, em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. E depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Então, antes de partir dessa viagem, dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos também, em Corinto. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário, né? O evangelho se espalhou consideravelmente e estima-se que, perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo é em torno de 500 mil. Então, apesar desse resultado ter sido fruto do árduo trabalho de muitos irmãos anônimos, conhecidos, o obreiro que mais se destacou nessa missão foi, de certa forma, foi o apóstolo Paulo. Então, o trabalho evangelístico do apóstolo Paulo, ele abrangia um período de 10 anos, e esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Então, Paulo ele se concentrava nas cidades-chave. Eram as cidades que mais concentrava as cidades com maior população, certo? Então, isso fazia parte do seu planejamento missionário. Então, quando alguns judeus e gentios aceitavam essa mensagem, essa pessoa já seria o centro, já seria o núcleo de uma igreja. Então, cada pessoa que aceita Jesus, ela seria o centro que levaria o evangelho para outras pessoas. Então, cada pessoa dessa, ela daria o crescimento a uma igreja, certo? Então, dessa forma, o apóstolo Paulo, ele alcançou até as áreas rurais. Então, a sua estratégia missionária usada pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, ele trabalhava nos grandes centros urbanos, né, onde era muito localizado, muita gente, então, para que dali a mensagem se propagasse. Então, a pessoa que estava naquele centro urbano que ouvia a mensagem, ela saía dali e levava para outros lugares, até que outras regiões ali perto fossem alcançadas, certo? As regiões circunvizinhas. Então, ele também percebia as características culturais, ele era muito atento a isso. E ele usava essas características culturais como estratégia para falar de Jesus, né? Para falar do Evangelho. Então, ele tinha essas estratégias, certo? Ele percebia as necessidades também dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangelística, né? Então, ele mantinha contato com as comunidades cristãs, e esse contato se dava por meio de repetição de visitas e através das famosas cartas. Se dava também através das famosas cartas que nós temos na nossa Bíblia, né? Então, ele enviava essas mensagens como mensagens de confiança, é claro. Ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Esses prosélitos gentios seriam aquelas pessoas que não eram judias, né? Eram pessoas de outros lugares, de outras nacionalidades, tá bom? Ele também estava muito atento à desigualdade presente na sociedade da sua época. Ele promovia a unidade entre irmãos ricos e pobres, e também instruía que as igrejas que possuíssem mais
as igrejas mais ricas ajudassem as igrejas mais pobres no suprimento, né? Então, em Atos capítulo 14, versículo 21 e 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Então, o que é que ele fazia primeiro? Primeiro era feito um trabalho evangelístico, de pregar o evangelho para as pessoas, né? Com o intuito de pessoas estando no evangelho. Depois que havia esse trabalho, havia um trabalho de edificação. Que trabalho de edificação seria esse? É um trabalho de discipulado, certo? Os crentes eram discipulados, eram fortalecidos, encorajados. E, por último, depois dessa consolidação, que as pessoas eram discipuladas, havia um treinamento. Eles escolheriam algumas pessoas ali para treiná-las para serem presbíteros, para serem pastores de igreja. Paulo já estava assumindo ali um papel de pastor, só que como ele não podia ficar numa igreja, ele preparava outras pessoas para assumir o presbitério naquela igreja, certo? Então era assim que ele trabalhava. E também presbíteros eram escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Então, cada pastor que seria treinado, ele seria treinado sobre a questão econômica, questão de administrar a igreja, né, de organização eclesiástica, tá bom? Então, vamos falar aqui de Paulo, escritor, certo? Então, além de viajar... Opa, estava olhando o tempo. Além de viajar pregando o evangelho por onde passava e inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreveu cartas às igrejas sempre que acontecia algum problema. Então, nas cartas nós vemos advertências contra pecados, né? Nós vemos advertências sobre diversos problemas, sobre a prostituição, sobre a avareza, sobre fornicação. Então, nessas cartas ele levava muitas advertências e instruções para a igreja, né? Sempre que havia algum problema, ele ia, ela mandava a carta: eu estou sabendo que está acontecendo isso e aquilo, vamos mudar. Ele falava do Senhor para as pessoas, né? Então, foram 13 no total, foram 13 cartas, e todas elas fazem parte do Novo Testamento. Essas cartas são um tesouro para a igreja, e seu conteúdo não serviu apenas para os crentes antigos, mas principalmente para nós de hoje. A gente olha para essa palavra aqui e a gente vê como é que uma coisa tão antiga é tão atual, né? Tem muitas coisas para a gente aqui para levar para a nossa prática, né? Para a nossa aplicação pessoal, que foi escrita há muitos anos atrás e hoje serve para nós, né? No presente. Então, para você ver como a Bíblia é uma coisa atual, né? Por mais que muitas pessoas digam que é ultrapassada, mas não é. Porque ela é viva, né? Que é a palavra de Deus. Então, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, mas já tá seca. Hidratem-se, viu? Então, as cartas falavam de diversos assuntos, como a ceia do Senhor devia ser realizada, e até sobre a ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja, né? Então, por meio delas, ficamos sabendo que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja é o corpo de Cristo. Então, essas cartas vêm para nos ensinar, para nós aprendermos a palavra do Senhor e para colocarmos em prática, né? E por intermédio de suas cartas, Paulo ensina também como a família que deve se comportar no dia a dia, como deve ser o comportamento do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, e o comportamento da família, né, dos filhos, a relação entre pais e filhos também, certo? Então, gente, para encerrar essa lição, que vocês meditem no quão foi importante o chamado de Paulo, né, para que a nossa igreja fosse essa organização que nós temos hoje, né? Misericórdia. Para a organização que é a nossa igreja hoje, né? Que nós possamos ter consciência do quão importante que nós levemos o evangelho para outras pessoas, independente de perseguições ou não. Que nós possamos fazer a diferença, né? Levar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados, para aqueles que precisam, né? Principalmente agora, nesse momento tão difícil, né? Que tantas pessoas estão enlutadas, tantas pessoas estão sofrendo, né?
que nós possamos ser esse canal de levar a salvação para as pessoas, né? E Paulo, ele foi perseguido, ele sofreu bastante, e mesmo assim ele dizia que isso era lucro para ele, porque ele estava fazendo em nome do Senhor, ele estava fazendo aquilo para Cristo, ele recebeu a salvação, ele foi transformado e o desejo dele é que outras pessoas fossem transformadas também. Então, que nós, ao recebermos esse amor de Deus, receber a salvação por meio de Jesus, reconhecê-lo como Salvador, que nós possamos levar essa verdade para outras pessoas, né? Paulo, ele tinha uma cegueira espiritual, ele não entendia o que ele estava fazendo. Foi preciso ele ter um encontro com Jesus para que ele fosse, que aquelas escamas espirituais caíssem dos olhos dele, né? E para isso foi necessário que ele ouvisse a palavra. Ele ouviu a palavra por muito tempo e relutou, ele era contra, mas depois que ele teve um encontro real com Jesus, ele nunca mais foi mesmo. Misericórdia, bem que tá demais. Então, que nós possamos ter esse desejo, né, de adorar o Senhor. Então, vamos orar agora, louvar. Vamos orar agora agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? E que nós possamos cada dia mais ter esse desejo de levar Jesus para as pessoas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, te agradecemos, meu Senhor, por essa aula, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, Senhor, que nós possamos ser como Paulo, Senhor, levando o Teu Evangelho, Senhor, não o Paulo perseguidor, mas aquele Paulo que reconheceu Jesus como Salvador e levou o Evangelho para todas as pessoas. Meu Deus, que nós não tenhamos vergonha desse Evangelho que salva, que nós possamos cada dia mais ser divulgadores dessa palavra poderosa, Senhor. E nos ajuda a sermos luz, Senhor, onde estivermos, Deus. Por mais que seja difícil, por mais que as tentações venham, Deus, que nós possamos ser sal e terra, sal da terra e luz do mundo. Então, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E um beijo. Paz do Senhor.